Fala pessoal, voltando aqui, tá? E antes que vocês me matem, tá? Já percebi que eu cometi um erro nesse exercício aqui, tá? Na hora de calcular o volume, eu considerei 1 km², né? E na verdade são 100 km². Ou seja, isso daqui ainda é multiplicado por 100. Ou seja, o volume, na verdade, ele vai ser dado por 10 vezes 10 a terceira, a gente vai ter então 10 vezes 10 a quinta, ou 10 vezes 10 a sexta, opa, 1 vezes 10 a sexta, tá? Então quer dizer que esse valor aqui, tá? Ele também vai ser alterado, então vou riscar. Então a nossa massa vai ser de 1000, né, que é 10 a terceira, vezes o nosso volume, que é 10 a sexta. Então a gente tem aqui 10 a nona quilogramas, tá? Ou se você preferir, 1 bilhão de quilogramas, tá? Então vamos lá continuar, né, gente? Desculpem aí esse pequeno equívoco ali na hora do cálculo, esqueci que era 100 vezes, tá? Então, uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta a válvula do botijão, tá? Um manômetro em forma de U, como representado aqui, né, contendo mercúrio. Ao abrir o registro, tá, R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio. Então o gás ele aplica uma pressão aqui, fazendo com que esse nível de mercúrio suba, né, apresentando esse desnível aqui então de 104 centímetros. Né? Considere a pressão atmosférica dada por 10 a quinta Pascal, o desnível H então de 104 centímetros de mercúrio, tá? E a seção do tubo de 2 centímetros quadrados. Tá? Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal. Tá? Gente, aqui é o princípio de Pascal, né? Então, a pressão no ponto A vai ter que ser igual à pressão no ponto B, tá? Então, quais são as pressões que nós temos, né? A pressão em A é a pressão do gás, que é o que a gente quer descobrir, tá? É a pressão exercida pelo gás. A pressão em B é a pressão atmosférica, que age sobre essa superfície, mais a pressão efetiva desta coluna de fluido, né? Dessa coluna de mercúrio, tá? Então, mais essa pressão efetiva. Logo, aplicando o princípio de Bernoulli, nós temos que a pressão do gás ela vai ser igual à pressão atmosférica mais essa pressão efetiva, tá? Então, no caso, nós temos que a pressão atmosférica ela é 10 a quinta, 10 a quinta, então são 100 mil, mais a pressão efetiva. A pressão efetiva vai ser dada, então, pela massa específica do mercúrio. Aqui foi dado 13,6 gramas por centímetro cúbico, mas a gente sabe que é 13.600 quilogramas por metro cúbico. Tá? Vezes, então, a gravidade, vezes a coluna, que é de 104 vezes 10 a menos 2. Professor, e essa unidade aqui do tubo serve para quê? Para nada. Tá? Ela simplesmente estava aqui para dar a seção no tubo, mas para a pergunta em si, ela não faz referência. Tá? Então, a pressão do gás vai ser dada por... Aqui eu tenho 104, eu posso cortar esse cara aqui com esse zero, sobrou então para a gente, para o nosso cálculo, 100 mil mais 1.360 vezes 104, tá? Que vai gerar então 241 mil
444 Pascal. Tá? Ele pediu em Pascal, não pediu em quilopascal. Tá resolvido, então, a pressão do gás dentro, né, do botijão, tá? Essa pressão exercida. Bora pro próximo, então. O reservatório indicado na figura contém ar seco e óleo. O tubo que sai do reservatório contém óleo e mercúrio. Sendo a pressão atmosférica normal, determine a pressão do ar no reservatório. Dar a resposta em milímetros de Hg. Tá? Então, são dados a densidade do mercúrio e a densidade do óleo. Tá? Então, ele traz essas duas informações para nós. Tá? Bom, como que a gente vai proceder, né, gente? Eu sei que a pressão que atua no total de ambos os lados, elas devem ser iguais, né? Tanto que eu posso aqui traçar essa linha horizontal, porque aqui tudo é óleo, né? Se aqui tem 10 centímetros e aqui tem 40, então quer dizer que aqui eu tenho 30 centímetros. Né? Então quer dizer que a pressão do ar ela vai ser igual, a pressão exercida por essa quantidade de ar vai ser dada pela pressão efetiva desta coluna de óleo, tá? Mais a pressão efetiva da coluna de Hg, mais a pressão efetiva, tá? Da pressão efetiva não, né? Na verdade é a pressão atmosférica que atua nessa região aqui. Tá? Então a gente vai ter que calcular esses valores. Então lá, pressão do ar, pressão ali do nosso ar, vai ser dada então por pressão do óleo, é 30 centímetros, ele traz aqui que a massa específica do óleo é 800, então 800 vezes 10 vezes 30 vezes 10 a menos 2, tá? Mais a pressão efetiva do Hg, que é de 5 centímetros de altura, então 13.600 vezes 10 vezes 5 vezes 10 a menos 2, mais a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é uma pressão normal, tá? Eu poderia ter já trabalhado tudo em milímetros de mercúrio, tá? Para ficar mais fácil, mas tudo bem, né? Vamos colocar aqui a pressão atmosférica de 10 a quinta, ou seja, 100.000 Pascal, tá? Então a pressão do ar, no caso, vou cortar esse carinha aqui com esses dois zeros, vou cortar esse com esse 10 aqui também. Então a gente vai ter um total de, vou colocar onde isso aqui? Vou colocar aqui embaixo. A gente vai ter 800 vezes 3 mais 1.360 vezes 5 mais os 100.000 Pascal. Então vai dar 109.200 Pascal, tá? Isso aqui, claro, medido em Pascal. Ele quer isso medido em milímetros de mercúrio, né? Como que a gente vai fazer então essa mudança, né? A gente vai fazer esse cara dividido, na verdade, né? Se eu quero Hg, né, milímetros de mercúrio, eu quero coluna de mercúrio. Então eu posso falar que a pressão do ar equivalente a massa específica do mercúrio vezes a gravidade vezes a coluna de mercúrio, né, vai ser dada então, querendo o H, né, coluna de mercúrio, vai ser dada por 109.200 dividido
aqui por 13.600 vezes a gravidade, que é 10. Então, posso cortar aqui alguns zeros, não posso cortar muitos zeros, mas posso cortar alguns. Então, sobrou para a gente 1092 dividido por 1360. Tá? Então a gente vai ter uma coluna de mercúrio de 0,802 ou 0,3 metros, ou se você preferir, 80,3 centímetros. Tá? Gente, encerro esse vídeo por aqui e voltamos no próximo para continuar a nossa visão. Grande abraço, até daqui a pouco. Fui!